Os destinos se encontraram. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, ao segundo episódio do podcast, O Diário da Mãe Empreendedora. Nosso primeiro episódio foi muito especial. Nós contamos a história de duas mães de meninas, ainda são bebês, mas foram histórias inspiradoras. Daqui surgiu muito fortalecimento, muita força, muita união. A gente conseguiu mostrar que tem um grupo para apoiar tantas outras mães que querem empreender, mas tem um determinado medo ou alguma coisa ainda que bloqueia. E aquelas mães que já empreendem, mas elas acreditam que não estão fazendo da forma certa. Então, muitas se identificaram, entenderam que a forma de empreender para a mãe é diferente do empreendedorismo tradicional, e é por isso que a gente está aqui, É por isso que a gente faz ações e tem grupos para fortalecer essas mulheres que precisam estar assim no mercado de trabalho, pois elas são totalmente competentes, e devem se viver das suas paixões e do que elas amam. E eu sou a Vanessa Lins. Eu ia falar que eu sou apresentadora, mas eu não sou apresentadora. Hoje eu sou mentora de mães empreendedoras. Eu ajudo essas mulheres a posicionar sua marca nas redes sociais para mostrar que a marca delas é tão importante quanto grandes marcas que estão aí. Para mostrar que até a Apple surgiu da própria garagem de uma casa. E muitas vezes a gente está trabalhando em casa, no cantinho de casa, no cantinho do quarto, na garagem, e a gente se acha o quê? Eu sou uma sacoleira, eu sou vendedora, e não é, tá? Você é uma empreendedora. Então é isso que eu quero mostrar para elas, que não importa onde você trabalha, não importa a sua correria, você pode sim ter uma marca muito importante, e deixar um legado para os seus filhos e para o mundo. Hoje eu estou aqui com a Tarsis e com a Grace. As duas são empreendedoras que já empreendem antes de ser mãe, mas vamos falar um pouquinho com elas. Se apresentem, meninas. Quem começa? Oi, meu nome é Graciele Lima. Sou mãe, Sou mãe da Yasmin, que tem 12 anos. Gabriel, 15 anos. Já estou nessa etapa aí, com a situação da pré-adolescência, Já passou aquela fase gostosa. E sou especialista em planos de saúde. Hoje, o meu intuito é ajudar famílias a ter uma segurança, uma tranquilidade, referente à saúde. Ótimo, E assim, é muito bom deixar claro que a Grace, ela é filha de adolescentes. Mãe de adolescentes. É. Então, assim, às vezes a gente acha, deixa crescer que vai ficar mais fácil. E fica mais fácil, Grace? Não, já estamos entrando em uma nova fase. Quando eram crianças menores, era mais fácil porque ficava debaixo da minha saia, sob controle, Uhum. Ficava ali resguardada, a gente tinha total controle. Hoje estão entrando numa fase de descobrimentos, a gente tem que tomar cuidado com certas amizades, com o vínculo que eles, como eles estão, se adaptando a essa nova fase de descobrimento. E assim, às vezes eu me sinto muito nervosa porque já saiu do meu controle, eu não consigo mais estar presente a todo momento, 24 horas. Eles têm os momentos deles, das atividades separadas, no caso, escolar, o curso. Então, assim, isso às vezes me deixa muito nervosa porque eu não tenho mais o controle. E como mãe, a gente sempre está avisando com quem andam os nossos filhos, o que eles pensam. E assim, para eles se encaminharem para um bom caminho, Então, sempre, mãe não tem descanso, mesmo na pré-adolescência, na adolescência, na adulta ou criança, a gente sempre vai ter quase que as mesmas preocupações. Só muda a preocupação, Quando é bebezinho, tem aquela dependência total, 100%. Quando já está na fase dos meus 6 anos, 3 anos, cada um tem o seu cuidado diferente, Mas exige muito de nós. Mas como você disse, no nosso controle.
tudo que ele vê no celular, antes dele abrir, ele pergunta, mãe, o que é isso aqui? Quem está me ligando? Eu posso atender? Né? Eu acho que o adolescente não. O adolescente já acha que é o dono do mundo, né? Isso, é. Tem aquela fase de achar que a mãe está ultrapassada, né? Isso. É verdade. E você, Tassis? Então, começar pelo começo, né? Meu nome é Tassis Almena, eu sou psicóloga, trabalho com recrutamento e seleção e recolocação profissional. E o meu sonho era que os meus filhos já estivessem adolescentes. Eu tenho um menino de 2 anos, que é o Didizinho Valdir Neto, em homenagem ao avô. E, para mim, são desafios diários, né? Estava compartilhando antes de chegar com a Graça em relação a isso. São desafios contínuos que a gente vai enfrentando e é muito dinâmico, porque a gente não sabe o que é que aquele dia vai apresentar. Então, nenhum dia é igual ao outro. Cada dia você vai descobrindo novas situações. E é muito mais difícil do que o mercado de trabalho. Muito mais. Muito mais difícil, né? É uma montanha-russa que você não sabe o início, o meio e o fim. Isso, é bem desafiador. Não tá também sobre o nosso controle. Eu estava até me ajeitando no banheiro antes de vir. A maquiagem arrumadinha, o brinco arrumadinho. Aí ele entrou, aí começou a jogar o brinco no chão, pega a maquiagem, joga pra lá, pra cá. Então, você acha, vou levar 5 minutos para me maquiar e ir. Mas acontece as intercorrências dele, né? E você, menino, volta aqui, pega aqui. Aí você vai, pega e o brinco não deu certo e você não acha mais o brinco, você vai ter que escolher outro brinco. Então, assim, as intercorrências vão acontecer. Então, quando você decide, vou ler um livro, que a gente lia em 30 dias, vamos falar assim, a gente passa 1 ano, muitas vezes, e não lê aquele livro. Eu acho assim que o empreendedorismo materno é a gente enxergar que vai existir essas limitações, que a gente nunca vai ser como era antes, nesse ponto. De fazer realmente aquilo que a gente quer no tempo que a gente queria. Que pode ter intercorrência, pode ter algo que você vai fazer em um dia, você vai ter que deixar para outro dia. Né? Era o meu grande desafio no início, porque eu estava muito acostumada com a rotina e eu sou muito organizada. Então, a minha casa sempre estava limpa, sempre estava muito organizada, tudo impecável. E aí, de repente, começaram a me dizer, você vai começar a ter que fazer aqueles panos quentes, né? Porque você não vai conseguir dar conta de tudo, porque tem o seu trabalho, tem a criança. Então, no início, enquanto ele ainda era de colo, eu ainda conseguia manter algumas coisas. Hoje, eu já relevo. Então, se der naquele momento para lavar os pratos vão ser lavados. Ontem até a gente estava brincando no grupo, né? Eu disse, só varri a casa, passei um pano e agora eu já estou resolvendo coisas do trabalho. Já não dá, hoje eu já não consigo lavar os pratos esse horário, vou lavar aquele outro horário. Então, é desafiador, porque você tem, vamos supor, 25 anos, 30 anos fazendo do mesmo jeito. E o filho, ele é um marco que vem para desconstruir o que tu vem fazendo igual o tempo todo. E aí você vai ter que aprender coisas novas. Inclusive, surgem muitas habilidades por causa deles, né? Um fazer diferente, construir com eles também. Às vezes uma reunião que você, né? Às vezes eu vejo o seu filho participando. Então, a gente vai construindo de uma forma diferente. Com certeza. O diferente e o mais importante é não deixar de fazer, né? Entender que vai ser diferente de como era antes, mas que é possível, sim. Só a forma de fazer que vai ser adaptada a eles, né? Isso. E como é que você começou a empreender, Grace? Você lembra? Antes deles? Não, na verdade eu comecei bem depois. Já né? depois deles. Então, Isso. assim, eles foram motivação A maior. você. A maior, porque eu sempre, quando eu toco nesse assunto, chega dá aquela dorzinha lá no fundo, porque eu posso dizer que eu perdi a melhor fase dos meus filhos, que é a que ela está hoje, né, tendo esse acompanhamento com ele e tal. Assim, como eu trabalhava CLT, eu não conseguia estar presente nos momentos de uma reunião, que hoje faz muita diferença, que a minha filha
eu vou dançar no São João da escola, e eu estar ali presente, tirar foto. Então, assim, isso me partia muito o coração de não conseguir estar presente, né, em CLT, porque hoje a gente tem que manter um horário, a gente não pode sair só se realmente o filho estiver doente, aí a gente pode faltar ao trabalho. Então, assim, foi a situação que mais me motivou, foi ter esse tempo de qualidade com eles, de participar mais da vida deles. Então, assim, eu trabalhei em diversas funções, eu não sabia onde era o meu lugar no mundo. Então, foi a Tassis que me ajudou a me encontrar como profissional. Tá, foi com ela, porque passei um período fora, 9, 10 anos no Goiás. Então, a minha experiência profissional foi lá, que eu tive de início. E nesse retorno... Lá você trabalhava de quê, Graça? Lá eu já fui recepcionista de hotel. Lá eu já trabalhei em lan house como atendente. Assim, já fiz de tudo um pouco, mas eu não conseguia me achar em nenhum setor. Foi quando, no retorno para Maceió, eu queria entender como é que estava funcionando, né, porque são muitos anos. E aí eu encontrei Tassis na rede social, comecei a acompanhar e vi o trabalho dela, né, de recrutamento e seleção. E aí me inscrevi e a gente fez esse trabalho aí presencial, que na época era presencial, né? E aí ela conseguiu me mostrar o caminho e eu me entender como um profissional. Eu sempre gostei de ser útil na vida das pessoas, mas aí eu pensei na enfermagem de imediato, mas não era o meu foco, não era aquilo, não era o meu perfil, mas só com ela, com as atividades, com as ferramentas certas, a gente descobriu, né, em que realmente eu me encaixava no mundo. Continuei na CLT, né, mesmo com acompanhamento dela, mas ela me mostrou o início, que eu tinha essa aptidão, né, de ser uma consultora, de ajudar as pessoas, né, do que resolver problemas, porque hoje eu soluciono os problemas das pessoas, né, não é simplesmente uma venda do plano de saúde. Não é uma consultora, né, você é uma empreendedora mesmo, isso. Né, você tem, quando a gente entra no seu perfil, a gente entende que lá não é só uma consultora para vender, você realmente ajuda de graça ali as pessoas, que você tem realmente o espírito do empreendedorismo dentro de você, né? Isso. Aí Tassis falou assim, você quer realmente continuar na CLT, continuar nessa situação, tem certeza? Você tem aptidão para fazer muito mais. E aí acreditei nas palavras delas e nas ferramentas que ela me mostrou também na época. Foi quando eu comecei a desenvolver, né, esse meu lado de consultoria. E com o início da pandemia em abril, né, no caso 2000 e... A gente se conheceu, não foi? Comecinho do ano, não foi? 2021, não foi? Foi em abril de 2020. Acho que foi 2020 que eu disse, Graça, eu tô num grupo de mães. Acho que foi. Em março a gente abriu o grupo. Em abril eu comecei as atividades e aí foi quando eu realmente decidi empreender e fui com força total. Eu falei, agora eu vou ficar junto mais dos meus filhos, vou ter um tempo de qualidade, vou conseguir ir em uma simples reunião da escola, que até minha mãe, ela tomava esse lugar. Né? Isso, mas eu sentia a necessidade dos meus filhos, porque minha filha, ela falava muito, mãe, queria tanto que a senhora fosse na peça de teatro que eu vou participar, eu vou ser a Joaninha, mãe. Queria tanto a senhora lá. Então, assim, isso me fez para esse caminho do empreendedorismo, e hoje eu não quero, de forma alguma, saí dele, me encantei, me reencontrei, né, o meu caminho, e hoje eu sinto que sou totalmente importante na vida das pessoas. Às vezes eu já pensei em desistir durante esses 2 anos, né, porque o meio que eu trabalho é um meio poluído, posso dizer que sim, porque existem vários tipos de profissionais, né, que utilizam da má fé, da falta de informação das pessoas para estar conduzindo um produto de forma errada. E aí eu já me senti muitas vezes, pensei em desistir,
por esse motivo. Mas aí quando chega uma mensagem, quando recebo uma ligação do cliente agradecendo, Graciele, muito obrigada pelo plano que você me indicou. Está sendo muito importante, muito obrigada pelas orientações. Quando eu recebo esse feedback, aí já me fortalece. Falei, eu estou no lugar certo, né? Isso, com certeza. Certo. E é muito bom a gente falar sobre isso nessa Semana das Mães. Desse pensamento que a gente tem. Quando a gente começa a empreender, a gente acha que vai ser fácil, né? Porque a gente vai estar perto dos nossos filhos, que vai ser tudo um mar de rosas. E quando a gente se depara no empreendedorismo, a gente vê que não é tão fácil, né? É bem difícil. Mas é isso que nos fortalece a continuar. Essa Semana Dia das Mães é para a gente pensar e refletir o quanto é importante participar desses momentos, principalmente da escola. Tipo, da escola do meu filho vai ser sábado, a semana toda a gente já está na expectativa de ter esse momento com eles, né? E eu acho que quando você trabalha na CLT, por exemplo, você deixa de aproveitar aquele momento, vai para outra pessoa. E o pior, no coraçãozinho dele, ele não entende que você está trabalhando para comprar o leitinho dele. Ele sente a sua falta. Isso, com certeza. Pelo momento afetivo que ali causa, né? Às vezes é só uma cartinha. Ontem chegou uma cartinha de um. E ontem era para levar uma blusa minha para a escola para o meu bebê de 3 anos. E eu esqueci. Aí a professora ligou, mas tem que trazer. E eu na correria. Aí mandei o motoboy pegar a camisa em casa. Mandei a funcionária botar o perfume e leve. Porque para ele é muito importante. Imagine, dentre tantas coisas ali de mães, ele conseguir identificar o que é meu ali, né? E às vezes a gente nem sabe o que ele está fazendo ali, mas para ele é um momento de amor, né? É essa mulher que eu amo, é essa pessoa que vive para mim. Então, assim, entender que o empreendedorismo não é fácil, mas que são esses momentos que diz, continue, né? E você, Tassis, quando começou a empreender, já foi antes da maternidade, não foi? Foi, mas pegando um gancho na sua fala, eu estou procurando a parte fácil ainda de ser mãe empreendedora ao mesmo tempo. Eu acho que não tem. Não tem. Ser empreendedora já é um grande desafio, porque a inteligência emocional da gente tem que ser muito aguçada, principalmente para lidar com os desafios financeiros, né? Porque você sabe que você não vai ter aquele fixo, você sempre vai correr e todo mês ele vai zerar. E todo mês você vai correr novamente atrás do valor. Então, do mínimo, né, do seu custo. Do mínimo viável, vamos dizer assim. Então, esse eu acredito que é o maior desafio, principalmente quando a mulher é um agente ativo na renda de casa, que é o caso da gente. Isso, eu acho que nós somos os principais agentes ativos, né, hoje. Então, antes, eu tinha, que hoje eu chamo de mapa de carreiras, era a oficina de carreiras. Eu fazia presencial, já levava um tempo, mas eu conciliava com a CLT, acredito, até 2017 eu conciliava. Então, veio a pandemia, eu tive o meu filho dia 20/2 de 2020 e no auge da pandemia, a empresa queria que eu fosse fazer reuniões com ele no colo. Essa é a que você trabalhava? CLT. Então, além disso, eu já empreendia, já tinha trazido a oficina de carreiras, que depois eu transformei em mapa de carreiras, porque eu vi que a palavra oficina não fazia mais sentido, porque é algo muito presencial, e o mapa realmente é o passo a passo para você chegar até o mercado de trabalho. Essa transição do presencial para o online, você fez durante a pandemia? Então, em dezembro de 2019, eu entreguei o escritório. Eu ainda não sabia que a pandemia ia acontecer, mas eu já estava pré-moldada, vamos dizer assim, a minha cabeça já tinha, não sei, algo já tinha instalado na minha cabeça de que eu queria trazer esse projeto para o online. Até porque você estava grávida? Você já tinha essa concepção? Isso, porque eu estava grávida, porque também apareciam pessoas de outros estados, então pessoas do Acre, Manaus, Bahia, e eu eu achava que eu não alcançava essas pessoas, eu sabia que o quanto que elas precisavam também.
E aí, quando eu tive ele, quando a empresa me propôs essa sugestão, né? Que não é uma sugestão, é uma indiscrição, vamos dizer assim. Eu disse, bom, eu acho que aqui é o meu basta, né? Então, eu liguei para o dono da empresa, agradeci a grande oportunidade, mas não tinha condições de comparecer daquela forma. E aí, ele foi muito legal comigo, disse que ainda iria, mesmo sem eu estar indo, pagar 2 salários à frente. Fechamos, conversamos numa boa. E pronto, daí em diante eu sabia, pronto, agora sou eu e Deus, e pronto. Então eu montei o projeto todo online. Antes eu fazia ele totalmente manual, né, fazendo 1 a 1. Hoje eu já não faço mais 1 a 1. Eu tenho um grupo, hoje eu estou assessorando mais ou menos umas 54 pessoas ao mesmo tempo. E é bem desafiador. Imagina 54 cabecinhas e o menino gritando, menino. Eu fui uma das primeiras turmas, no caso do presencial, não foi, Tassi? Foi. Eu acredito que você foi a 4ª ou a 5ª turma. Uma das primeiras, assim. Empreender, né? E no nosso caso, assim, a gente sente que dá mais autonomia. Tipo, tá sob nosso controle quanto a gente vai ganhar, quanto a gente vai faturar, né? Dá mais flexibilidade do tempo, né? Que a gente sabe que pode... eu posso ir no médico, eu posso ir na reunião, eu posso pegar meu filho, eu posso passear, posso ir no cinema, qualquer hora, né? Organizando. Mas o principal que a gente tem que fazer é a disciplina da rotina, né? Mesmo que vá dar um pouquinho de errado, que a gente sabe que dá, é previsível, assim. Mas você tem que ter uma rotina. Principalmente porque a gente tenta, né? assim, né? Tenta se fazer uma rotina. De manhã eu tô com ele, resolvo coisas de e-mail, celular. Isso. De tarde eu sou totalmente do trabalho. Hoje ele tá onde à tarde? Ele hoje tá na escola. Porque ele já tem 1 ano, né? Ele tem 2 anos. Eu decidi colocar ele na escola porque ele estava começando a ter medo de pessoas novas. Fruto da pandemia, né? Então, eu disse... Ele nasceu um mês antes, né? Foi, ele nasceu dia 20, dia 26 foi decretado. Aí eu disse, eu acho que... Porque todo mundo fala, não, 4 anos é a melhor idade e tal. Mas assim, eu vi que se eu esperasse para 4 anos, ele ia ficar comprometido na parte de socialidade dele. Porque ele já estranhava os meus pais, a mãe do meu esposo. E eu achava, assim, constrangedor, porque o vô e a avó, né? Oxi, esse menino não quer ficar perto da gente, não sei o quê. Aí eu tentava explicar que é fruto do momento que a gente viveu, todo mundo isolado. Mas a outra pessoa, de certa forma, não entende, né? Não entende, com certeza. Então, tem esse julgamento, né? De tudo eu ser disse, a mãe. Olha, ele vai pra escola. Tudo é a mãe. Tudo é a mãe. Que não tá tem um culpado sem ser a mãe. Não tem outro culpado. E a gente ainda vive com isso, do julgamento. A gente mesmo se julga, às vezes. Auto-julga muitas vezes, né? Às vezes, sem perceber. É automático. A gente tem esse julgamento, e eu acho, assim, até mulheres julgando outras mulheres. Isso. Tanto que a gente poderia estar se apoiando, no caso, né? Mas, até porque cada uma vive uma realidade diferente, mas sendo mãe. Totalmente. E a sororidade, né? Que eu acho que nasce quando a gente se torna mãe, mas ainda tem um julgamento. O julgamento, pelo menos comigo, é mais a parte familiar. Porque os nossos pais, eles tinham um crivo muito alto. Então, tudo que eles fizeram era muito, 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 muito melhor do que o que a gente faz pelos nossos filhos. Eles sempre colocam dessa forma. Porque o meu filho, quando vocês eram pequenos, né, ele normalmente... Não era dessa forma. Era melhor. Sempre o que eles fazem era melhor. Né? Então, normalmente... Eu fico calada, mas às vezes eu digo, não tem condições, né? Aí eu rebato.
Mas eu não sou de me meter muito na vida de uma outra mãe. Primeiro, porque eu não tenho tempo. A gente não tem o tempo. Eu acho que o espírito até do nosso grupo é de reunir mulheres que não se julgam, não estão ali para julgar umas às outras. E só quem sabe da realidade daquela pessoa é a própria pessoa. Ela construiu uma história, então ela está sendo o resultado daquilo que ela realmente construiu. Isso. Então eu não costumo chegar e dizer, fulano, isso e isso. No máximo, eu vou chegar e vou dizer, Grace, isso e isso aconteceu por quê? Eu vi que estava se passando assim, eu chego. Mas eu nunca cheguei na cara da pessoa, dizer alguma coisa assim. Eu tenho todo um manejo, né? Eu tentar rodear o máximo possível para realmente perguntar. E quando dizem, meu filho nunca se jogou no chão, meu Deus, né? Às vezes vem uma criança se jogando no chão, já julga a mãe que não sabe educar. Não sabe educar. Tudo difícil. Né? E é o crivo das pessoas, né? Mas não existem pessoas perfeitas. Não tem como um ser perfeito. E olha que a nossa autocobrança ela já é muito grande. Porque eu mesma, eu não preciso de ninguém me julgando. Porque eu me né? Já me autocobro. Então, se passou da hora, não tomou banho. Meu Deus do céu. O que é que eu estava fazendo, né? Que eu perdi a hora do banho. A gente mesmo que vai lá e critica a gente mesmo. Não deu tempo. Tem aquela cobrança. Né? Pessoal, interna, realmente, das coisas serem no controle, no horário certo. Tem isso também, né? É uma coisa que eu tenho trabalhado em mim. E eu acho que a maior dificuldade de você empreender e ser mãe é isso que a gente está falando também, a rotina. Né, de você planejar muitas vezes fazer aquilo num dia e chegou o final do dia você não conseguiu nem abrir o computador muitas vezes, né? Exemplo do que aconteceu hoje, né? Que eu estava dizendo para ela, eu estava dizendo hoje já foi um treinamento do que eu vou falar lá. Porque pois conte um pouquinho como foi. Eu já acordei com a notícia de que a bendita da nossa fornecedora de água havia feito um serviço ao redor do condomínio e não tínhamos água. Quem vive, né? Aí meu Deus, aí pega o menino, né? Fui pra casa da minha mãe, que é próximo. Aí, só que, você não sai de casa com uma bolsa pequena, você vai em casa parecendo que você vai pra São Paulo. E acaba deixando alguma coisa importante em casa que você ia ter pra fazer. Aí peguei tudo nas carreiras, aí fui, aí aquela loucura, né? Fica tudo diferente, porque eu hoje levo 2 crianças para a escola, porque tem a filha do meu esposo. Então, ele ficou com a parte dela, eu fiquei com a do Didi. Então, aquela loucura. Já saí, quando eu entrei no carro, ela... Tu tá suada? Minha filha. Para eu chegar até ali, uma história... bastante, e a história foi longa, né? O que a gente faz em um dia... Ou seja, hoje nada da rotina aconteceu, porque eu pensei, vou acordar, tomar um café, aí tudo vai ser bom, né? E nada deu certo. Me arrumo devagar, vou gravar com as meninas, nada foi. E aí, ok, tudo bem, não dava para fazer diferente, né? E realmente não tinha o que ser feito. É isso, a gente planeja, né? Vai dormir planejando o outro dia, o dia seguinte. Muitas vezes acontece algo fora da nossa rotina. Seja aí foi um caso que nem foi a criança. E muitas vezes é a própria criança. Quantas vezes eu chego da escola, meu filho começa a tossir. Deu uma febre. Meu Deus, eu tenho tanta coisa programada para amanhã, né? E se ele ficar doente? Você tem que desmarcar tudo, né? Então, assim, são coisas que a gente tá à mercê de acontecer, né? O cair ainda não aconteceu, não, graças a Deus. Porque quando cai, pronto, né? A pessoa já vai para hospital, vai para médico. Às vezes você tá na academia, no outro minuto você já tá... Semana passada eu tava na academia, da academia eu já fui para pediatria. Como é a vida da mãe, né? Você vai de 0 a 100 em meia hora, em 20 minutos. Né? Tipo isso, eu tô aqui, de repente o telefone toca. Eita, o menino caiu ao chão, minha gente. Já aconteceu isso? Não, mas pode acontecer. Mas pode acontecer. E na escola? Eu tô fazendo academia e fica assim no celular. Porque se vê o nome da escola, uma vez eu tava na academia lá fazendo dança e é o nome da escola no celular. Misericórdia. Peguei e saí correndo. Não, a gente quer saber isso. Eu,
ufa, né? Dá aquele alívio no coração. Não aconteceu nada, era só uma informação. É. E aí a mãe tem esses taquicardia de repente, né? Essas preocupações. A gente tem uma anteninha ligada, acho que 24 horas, né? Essa anteninha não é desligada, eu acredito que seja assim. Porque eu lembro, mesmo dormindo, eu estava dormindo tranquilamente à meia-noite, né? A minha menina, na época, acredito que tinha entre 6 a 8 anos. Aconteceu um episódio assim, que ela caiu da cama e ela também não sabe explicar, porque ela estava sonolenta. Não sabemos se ela caiu na cama ou se caiu no banheiro. Sim. Sendo que ela começou a chorar. Vamos lá no quarto ver o que está acontecendo. Aí lá aquele sangue no chão. Ela caiu da cama e abriu assim a testa aqui, a testazinha aí, gritando, e aquele tanto de sangue na cama, no chão. Então eu imagino o desespero de uma mãe estar dormindo e acordar com a criança sangrando. Desespero total. Então, assim, a gente, quanto mãe, a gente não tem 24 horas ligado. A gente já vai correr para o hospital para fechar o ferimento, pontear. Então, assim, e ela já não é bebê, né? Já estava grandinha. Imagina, você já acha que esse risco não existe, né? Não existe. E diz assim, para substituir a mãe, teria que ter uma funcionária do lar, uma babá, um motorista e um educador, né? Um educador da educação, professor, e agora uma enfermeira, né? Então, imagine se a gente tivesse que ser CLT. Quanto que a gente tem que investir, né? Para fazer o que a gente faz. E é bem desafiador. Eu hoje vejo o outro lado, né? Como eu disse a Graça, tem certeza que você vai continuar a CLT, porque a mãe que ela trabalha CLT, ela vai ter que voltar para o trabalho quando o bebê tiver entre 4 e 5 meses. Às vezes acontece dela nem querer mais voltar, porque ela já sabe que é desafiador mesmo. E às vezes ela volta, porque ela vai ter que lutar também pelos próprios sonhos. E eu pego assim, pensando, poxa, eu dou muito valor para uma mulher. Eu tenho vários casos no mapa de carreiras de mulheres que retornam ao mercado. E é muito desafiador, tanto quanto o empreendedorismo, porque tem essas coisas que você falou, né? Tem as atividades. Por exemplo, o Dia das Mães do meu filho vai ser amanhã à tarde. Um dia útil, comercial, que se eu trabalhasse eu não ia poder ir. Então, e o patrão, a empresa não vai aceitar de forma levar alguma, em consideração. Nunca, infelizmente, né? Enfim, é muito desafiador. O CLT, pelo menos nesses 2 primeiros anos, é bem difícil. Quando a gente é solteira, né? Aí tá trabalhando. Solteira não. Quando a gente não é mãe, a gente é CLT, tá tudo bem, tá ali estável, você tem aquele dinheiro. E aí, muitas vezes, quando você é mãe e você ainda tá na CLT, você acha que a CLT vai te dar o certo, né? E aí você tem um medo de empreender por exatamente isso. Você não saber o quanto você vai ganhar, né? O que você pode realizar. E é muito difícil, principalmente ter, eu não sei se eu consigo dizer assim, não ter um grupo de apoio que te diga, né, vai em busca dos seus sonhos. Se vem de uma família que é CLT, você tem que trabalhar, o homem, tem muita família que é assim, né, você precisa ter sua carteira assinada, aí muitas vezes ela deixa pra lá o sonho dela, porque eu realmente acredito plenamente que toda mulher, né, toda pessoa vem com uma missão na vida. Uma missão e um propósito. Com certeza. É através do trabalho que a pessoa consegue, né, transformar a vida das pessoas. Independente do que você faça, você tem o poder de transformar a vida das pessoas. Certo? Só que muitas vezes a gente deixa esse sonho passar pelo medo do financeiro, né? Pelo medo de não conseguir realizar seus projetos, de não conseguir ter o dinheiro para investir no filho, né? Investir no que você realmente quer, e deixa passar, e você passa 10 anos de uma empresa, 20 anos de uma empresa, se aposenta e chega numa certa idade e você realmente nunca viveu do que realmente você ama. Foi o que aconteceu comigo, entendeu? Eu vivi bastante tempo na CLT, e quando veio a pandemia, foi tipo
um balanço assim total, porque eu me vi em uma situação que eu não tinha tempo de qualidade com os meus filhos. Foi na pandemia que me chacoalhou para me sair da zona de conforto e buscar, né, esse empreendedorismo, buscar lá que eu sabia que eu queria, mas eu não sabia como começar, por onde começar. Então aí existe, né, sempre pessoas do nosso caminho, como Vanessa, como Tassis, que pega ali na nossa mão e vai mostrando o caminho. Parte também primeiramente da gente, né, de buscar saber qual é o intuito e como ajudar as pessoas e como você pode fazer isso. E aí a gente vai pegando de mãos dadas e vai seguindo o caminho, né? Porque realmente eu posso dizer com toda a certeza, se não fosse Tassi, se não fosse Vanessa, se não fosse o grupo de apoio que a gente tem, hoje eu não... Talvez eu não estaria aqui, ainda não tinha descoberto para que eu vim no mundo, né? Isso. Então, assim, eu consegui as duas coisas, descobrir o meu perfil, entender o que eu poderia fazer, o que eu poderia ajudar, e também o propósito principal, que era estar junto dos meus filhos e participar mais da vida deles. Pois é. A sua história é linda. Eu até lembro que, tanto que eu perdi essa fase deles, porque teve um tempo que eu fiquei separada. Eu separei do último casamento do pai dos meus filhos, e eu tinha que trabalhar em 2 empregos para conseguir dar conta de uma babá, para conseguir dar conta de tudo sozinha. Não tinha uma presença masculina nem financeiramente, nem de forma alguma. Eu era mãe e pai. Então tinha que me desdobrar em caso de 2 ou 3 pessoas. Eu não tinha sábado, não tinha domingo. Então, assim, eles ficavam com babá, com a avó. Então, eu tinha que estar ali trabalhando e buscando aquela renda. E quantas não estão assim, né? Só vivendo para trabalhar, para pagar quem está cuidando do filho, para os filhos passarem mais tempo com outras pessoas. Porque eu digo assim, um minuto que eu passar longe do meu filho, eu posso estar perdendo uma grande oportunidade. Porque às vezes aquele minuto ele lembra de uma coisa importante para ele, de um sentimento para ele. Às vezes ele está no banho e a babá está dando banho nele, e ele, mãe, eu quero falar com você. Ele me chama, porque ele lembra de alguma coisa que aconteceu na escola, ele lembra de algum momento para ele ali, e aí é nessa hora que ele fala para mim. Imagina você passar o dia inteiro fora, com quem ele vai desabafar, né? Ou ele vai se guardar. Aí chega talvez na adolescência uma criança ansiosa demais, né? Muitas vezes pode acontecer, ou até um adulto que não consegue nem controlar suas próprias emoções, porque não teve um suporte emocional na infância, né? Eu, assim, penso que nem todo mundo tem um perfil para empreender. Eu penso dessa forma. E existe uma importância também em quem constrói o CLT, assim como tem uma importância quem também constrói uma carreira pública. Apesar de eu não ter nenhuma fascinação por ser funcionária pública e nem ter dom também de lidar com a monotonia de todos os dias fazer a mesma coisa. Eu acho que isso é a principal característica do empreendedor. Né? Isso. Não sair todo dia para o mesmo canto, fazer a mesma coisa. No mesmo horário também isso me incomodava bastante. Sempre as mesmas coisas, todos os dias. Hoje eu não posso dizer o mesmo. Hoje é uma aventura todo dia. É uma aventura todos os dias, é uma novidade. Então, bom, né? Essa mãe, né, que está, de certo modo, no CLT, o que eu diria para ela, já que ela não vai deixar de construir o próprio sonho, nem de construir a própria carreira, porque também existe uma felicidade nisso, que ela se cercasse de redes de apoios afetivas, né? Uma sogra, uma mãe, uma tia, o esposo, pessoas que pudessem, de certo modo, fazer a vez, né? Eu não tive suporte na minha gestação, aprendi a ser mãe na marra, porque foi justamente na pandemia, e minha mãe é ativa no mercado de trabalho, minha sogra não pode, enfim. Mas foi, vamos dizer assim, relativamente tranquilo. Mas hoje,
se eu voltasse para o CLT, eu sabia que eu iria ter o suporte do meu esposo, por exemplo, porque ele trabalha home office. Então, eu sei que se tivesse uma babá, teria um suporte dele. Então, eu acredito que esse suporte para a mãe que é CLT é importante. Com certeza. Para que você, de certa forma, não deixe só com a babá. Isso. Então, Tassi, mas eu não posso. Eu vou me cobrar por isso? Não. Tem coisas que dá para fazer, tem coisas que não dá. A realidade das pessoas são múltiplas, né? Cada um tem o seu modo de viver, cada um pode fazer de acordo com a sua realidade. E tá tudo bem, né? Cada um tem uma realidade. Eu acho que é o mais importante. A gente não se auto-julgar, né? Não se comparar, porque muitas vezes a gente se compara com aquela amiga que dá tudo certo, ela trabalha na CLT, ela ainda empreende, a filha dela é linda, vai para a escola, tudo impecável, como se a sua vida fosse uma desgraça, que você não consegue se organizar, não consegue dar nada certo, né? Então, assim, não se comparar com a outra. Entender que todas estão passando por dificuldades, mas algumas conseguem, né, se organizar mais rapidamente, quero dizer assim, e outras demoram mais para se encontrar, né? Porque não existe uma regra. Tem gente que falava, você precisa me ensinar a me organizar, ser empreendedora e mãe. Não existe uma regra. É diferente para a Grace, que é diferente para a Tassi, que é diferente para mim, porque cada um tem a sua rotina, né? Cada um tem a sua família, tem apoio de marido, outras não tem, né? Tem apoio de mãe, outras não tem. Tem a escola, outros não estão na escola. Então, tudo tem que ser ajustado de acordo com a sua realidade do momento, né? E principalmente com o que você pode fazer ali. Se você pode contratar uma pessoa para te ajudar ou se você não pode, né? Então, acho que não tem uma regra, não tem como dizer, essa aqui é a regra para você ter sucesso no empreendedorismo materno, porque não tem. Não tem uma regra, não tem regra mesmo, porque as realidades são muito diferentes. Agora, eu vejo que tem alguns comportamentos que eles podem te ajudar. Um deles é o foco. Isso. Mulheres focadas, elas tendem a ter mais sucesso. Então, você nunca vai me ver, por exemplo, desfocando do meu objetivo. Você não vai ver, por exemplo, hoje eu estou falando sobre mercado de trabalho e na outra semana você vai ver eu abrindo o Instagram para falar sobre roupas, carros. Não vai. Uhum. Porque eu tenho um objetivo bem definido e ele está bem construído. Tassis, mas sempre foi assim? Não. Por isso que eu falo, aproveite a jornada. Isso. Você vai plantar para poder você colher. Então, não tem como a coisa acontecer assim, num estalo e num piscar de olhos. Houve um determinado momento, como eu relatei aqui, que eu era CLT, já era na área de recrutamento, e eu passei um período onde eu estava me sentindo perdida, porque eu não estava mais no CLT, e depois eu voltei para o CLT e vi que não era aquilo que eu queria, que foi parecido com o caso da Grace, né? Então, o principal é focar no seu objetivo. Eu sou boa com, material manual. Então, foque no seu objetivo. Eu sou boa em ajudar pessoas com plano de saúde. Às vezes você vê uma pessoa fazendo 1000 coisas diferentes e ela não consegue fazer nada com nada, e às vezes ela se questiona. O meu esposo, às vezes, ele fala a questão do pato, que ele não é bom em fazer nada porque ele não é específico em algo. Então, ele não voa, ele não anda direito, ele anda todo tronchinho, né? E ele também não tem um som bonito, que é o que as pessoas normalmente querem ouvir, por exemplo, uma ave. Ele não é como um pavão. Por quê? Porque ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, se você foca, por exemplo, Grace, né? Desde o início eu via que ela tinha uma aptidão para vendas. Tanto que eu disse, você tem uma aptidão para vendas. Aí ela, você acha? Aí eu disse, acho. Aí ela começou CLT numa empresa. Depois ela mesma percebeu que ela poderia fazer mais. Hoje ela já está pensando em abrir uma franquia do que ela já faz. Isso, eu sempre disse a ela. Entendeu? Então, assim, ela focou. Você tá aí, mas tem alguma coisa aí dentro, tem um propósito aí maior, né? Dentro de você que você pode ajudar outras pessoas, né?
Aí, como encaixar isso, né? Uma amiga minha essa semana me falou, Grace, você pode estar criando aí novas Gracieles pelo mundo. Isso não tenha dúvida. Entendeu? Agora, é lógico que você não vai estar criando para favorecer outras marcas. Entendeu? Você vai ter que criar um negócio seu. É a mesma coisa de eu fui postar o vídeo da gente no YouTube e o rapaz disse assim, se a gente postar e colocar 10 segundos de uma música de um cantor, a gente vai estar dando o direito autoral para o cantor. E não é. O direito autoral dos comerciais tem que ir para você. É como você vai criar, né, seu projeto, mas que seja idealizado em cima de você, da Grace. Tudo que você viveu até aqui em sua jornada foi de habilidades, tudo foi aprendizado, mas você tem que criar algo para você e não para crescer ainda mais as empresas que estão por trás de você, entendeu? Pra gente não citar. Isso, com certeza. E outra coisa, minha amiga, comece de baixo. Não pense que, eu quero, por exemplo, cantar e aí você já vai estar cantando como, sei lá, a melhor cantora do Brasil. Você vai ter que começar a cantar em casa. Com certeza. Como a nossa amiga. Ela é cantora, né? Ela canta também. Um forrozinho. Às vezes eu escuto. 38 minutos. E é isso que eu estava falando até aqui com o Tom, que é começar. Né? Eu sempre falo que quantidade é melhor do que a qualidade. Se eu não conseguir legendar os nossos vídeos, aí eu vou dizer, não vou não postar porque eu não consegui legendar. Não. Eu consegui colocar um títulozinho e vai daquele jeito que eu consegui. No próximo a gente melhora. Agora eu vou deixar de fazer porque eu não consegui fazer do jeito que eu queria? Não, né? Então acho que a gente pode até deixar esse aprendizado hoje. Né? Façam com o que vocês têm hoje, comece com o que tem hoje. Não é preciso ter rios de dinheiro para começar. Muitas dizem, vou juntar dinheiro primeiro para depois empreender. Eu comecei na minha cozinha. Né? Então, para deixar de exemplo para muitas mulheres que têm vontade, mas fica esperando o momento certo, a hora certa. É o momento certo e a hora certa é a hora que você começa, com o que você tem. Com o que você pode. Eu comecei na cozinha da minha casa com a mesinha, a gente acompanhou, com não a foi? mesinha e uma cadeira de escritório. E ali eu comecei a fazer meus trabalhos, meus estudos, minhas pesquisas. Então tudo ali começou na cozinha da minha casa. E que o mundo pode não acreditar em você, mas se você tiver o foco e a disciplina, você vai alcançar. Esqueça o mundo. Esse momento é para esquecer o mundo e o que os outros falam. Você tem que construir a sua jornada, você e você. Não dá para ficar ouvindo, porque sempre se a gente for ouvir, aí não vai dar certo. Aí não é melhor não fazer assim. O povo já não sei o quê. Tá inventando coisa. Blogueirinha. A blogueirinha. A blogueirinha. Aí agora a resposta sou blogueira é do meu próprio negócio. Se eu não divulgar, quem mais vai divulgar? A resposta é essa. Tá quando sempre a resposta é essa, é a mesma. E assim, meninas, deixar como o pessoal de casa, assim, que muitas vezes eles acham, como vocês falaram, vocês são responsáveis pelo capital da casa, né? Que muitas falam, mas eu não preciso, porque meu marido ajuda, meu marido, né, trabalha em casa. E vai deixando aquele sonho passar, né? Muitas vezes. Eu queria que vocês falassem aqui para elas quais objetivos vocês já conseguiram realizar com o seu trabalho, seja uma viagem, a escola que seus filhos merecem. O que é que vocês pagam assim com o seu trabalho? Que diz, é isso que valeu a pena, é para isso o meu trabalho, porque eu digo o dinheiro da mãe empreendedora para os filhos. Né? Então, assim, se já teve algum objetivo concluído financeiro, ou se vocês têm um objetivo financeiro para os seus filhos ou para vocês. Fale da sua casa. Primeira. Eu posso dizer que eu já realizei uma das minhas grandes conquistas, que foi a minha própria casa, residência, né? Porque até então era aluguel, então durante a pandemia, nesse início de tudo na incerteza, eu fui lá e fiz. Realmente eu fui lá e fiz, e tá lá. Uma das minhas grandes conquistas que eu vou sempre falar e encher a boca para falar com todo orgulho. Eu consegui. Foi a minha casa. Ai, meu Deus. Fechou com chave de ouro. Porque é o maior sonho, né?
Imagine você conseguir, depois de tentar tantas vezes pensar em desistir, né? E você, Tassi? Então, lá em casa, a gente trabalha muito como parceiros, né? Então, se um coloca algo, o outro, de certa forma, também coloca. Vamos dizer assim, existe uma parceria. Mas, o que eu posso dizer, assim, de conquistas, são relativas não só a bens, né? Porque hoje nós temos o apartamento, que foi uma conquista que a gente lutou muito antes do casamento, que eu já empreendia. Depois, o carro, que nós fomos crescendo aos poucos também. E eu lembro que o carro você decidiu agora também, não foi? Você falou, a gente acabou de trocar o carro. Foi, pouco tempo. A gente tem uma média, assim, normalmente quando dá um determinado tempo que a gente tá com um, a gente se organiza para ver outro. E eu acho que a maior conquista foi realmente poder ter um filho de forma planejada, né? Porque o Didi, assim, ele foi extremamente planejado. Antes de ele nascer, o quarto já estava lá. E eu acho que essa foi a maior conquista. Eu gostaria muito de ter outro. Meu marido não quer. Às vezes eu digo, meu Deus, é mesmo, eu não aguento outro. Sério que eu vou querer outro? Mas às vezes eu digo, rapaz, ia ser tão bonzinho. Então, Para eles mesmo, né? Meus dois ficam lá, brincam. eu fico nessa dualidade. Ela falou aqui, ela fez uma colocação muito importante que eu não posso deixar de falar também sobre, né? Que é em conjunto, né? Foi juntamente com meu esposo, tá? E eu acredito que eu também fiz até um texto sobre, porque ele tinha muito medo de iniciar uma obra em plena pandemia. Aí eu sempre fui aquela, vamos lá, vamos fazer, mas ele teve a ajuda dele. Mas ele foi com medo, mas ele foi. Entendi. Então ele teve realmente também, sim, uma parcela, né, de ajuda nessa construção, mas foi com medo. Se não fosse a minha iniciativa, não estaria lá a casa agora. Normalmente é assim lá em casa também. Eu sou mais a executora, então sou sempre quem vai dizer, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Eu já estou maquinando umas ideias, né? Eu estou apaixonada por Coruripe. Eu não sei se vocês acompanham, mas eu estou apaixonada por Coruripe. Então, eu queria muito comprar um terreno lá. E aí ele fica falando, tão longe, eu digo, mas meu filho é ótimo. Em breve contaremos essa conquista. Eu acho que o principal aprendizado de hoje é o foco, né? Manter o foco. Encontrar o seu propósito. Não é de imediato que a Vanessa descobriu o que ajuda mães empreendedoras e vai ficar rica. Não, tem todo um processo, tudo que você tem que aproveitar o processo, né? Como a própria Tassis falou. Então, se você não sabe se é aquilo que você quer, mas faz, porque aquilo vai te servir de aprendizado, né? Para que um dia você consiga se encontrar, descobrir o seu propósito. E o principal, nunca desista. Né? Nunca desista. Pode não estar dando certo naquele momento, mas se mantenha constante com o objetivo lá na frente do que você quer, e não só o objetivo talvez financeiro. Né? O financeiro todo mundo quer e ele é consequência de um trabalho bem feito. Não tem como dar errado quando você faz um trabalho certo? Mas principalmente plante. Eu acho que quando você é mãe de bebê, principalmente é o momento de plantar. Plantar, para quando o filho estiver maior, você colher aquilo que você plantou, né? Então, meninas, esse é o segundo episódio do nosso podcast, Diário da Mãe Empreendedora. Muito feliz de estar aqui com a Graça e a Tassis. Semana que vem a gente vai ter mais 2 convidadas, também maravilhosas, com histórias tão inspiradoras quanto. E se você ainda não está no nosso canal, procura aí no YouTube o Diário da Mãe Empreendedora. Podcast também, o Diário da Mãe Empreendedora. E o meu Instagram, vanessalins.brand, certo? Em tudo vocês vão poder ver esse episódio completo. No YouTube, no podcast e alguns vídeos lá no Instagram. E no meu Instagram tem o link completo, certo? Provavelmente amanhã ou na sexta-feira. Foi maravilhoso, meninas. Foi um prazer.